Hoje essa Câmara está com os vídeos muito bonitos e os assuntos aqui discutidos também suscitam algumas reflexões. Eu gostaria de abordar alguns assuntos para trazer, assim, tirar alguns conflitos ou então colocar alguns conflitos na cabeça das pessoas, né? Vamos trazer algumas informações e tentar raciocinar em cima disso. A vereadora Tiesa estava aqui dizendo das dificuldades com relação à construção da Casa Mata, desse acelerador linear, que já é uma história, que parece uma lenda. E agora nós vamos nos ater a uma informação que eu recebi no começo do dia. O brasileiro tem 40,5% da sua renda bruta retirada do seu bolso através dos impostos. Então, de tudo que você ganha, cada um de vocês que estão ouvindo, 40,5% vai para a mão do governo. O governo pretende arrecadar esse ano 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Esse dinheiro sai do bolso de cada um de vocês. E aí, é essa dificuldade, inclusive, para construir uma casa-mata de 1 milhão de reais. É uma coisa voltada para a saúde. Vejam bem, se 40% de tudo aquilo que cada brasileiro ganha vai para a mão do governo, em tese isso era para voltar através de saúde, de educação e de segurança. Mas então os 60% que sobra, você tem que fazer isso de novo, porque o governo não reverte isso em benefício para você. Você tem que arrumar saúde, educação e segurança com os 60% que sobrou. O presidente Lula disse essa semana que o Brasil é um país rico e que tem um monte de dinheiro. E é tudo verdade. E tem um presidente que gasta também esse dinheiro à toa. Paradoxalmente, a esse país que empresta dinheiro para o FMI e faz doações para uma N países no mundo, nós temos crianças morrendo no estado do Maranhão porque hospitais não têm UTI. Nós temos Araçatuba, que está tendo uma briga entre os prefeitos porque não tem a casa-mata. Isso é uma coisa ínfima. O governo não tinha que expor a população e nem os prefeitos da região a esse desespero. Bom, esse é um ano eleitoral. E nós temos visto pré-candidatos a tudo que vocês imaginam, a senador, deputado, presidente da República e governador, já viajando. Eles viajam, chegam de avião, chegam de helicóptero, traz uma cambada junto com eles. E vocês já pararam para se perguntar, quem é que paga tudo isso? De onde é que vem esse dinheiro que paga esses aviões todos que levam esse povo para cima e para baixo? Desses 40% que sai do seu bolso. É você que paga isso. Nós temos candidatos a deputado, agora é um barato, festa do peão. Ele dá moto, carro, bicicleta, geladeira, jumento, jegue. Esse dinheiro é de bicicleta. E é interessante que o povo fica feliz. Você acha que esse dinheiro vem de onde também? Que esses candidatos estão distribuindo aí? Que compra moto, sai do bolso dele? Também não. Sai desses 40% que sai do teu bolso. Porque é tudo dinheiro de impostos que o governo tinha que reverter para o bem da população, e eles fazem uma muvuca lá, e esse dinheiro sai para a mão dos candidatos, e eles ficam viajando de avião. Não, são empresários que financiam esses aviões, emprestam avião. E todo mundo está cansado de saber que depois aparecem escândalos. Esse avião que foi usado tinha caixa de uísque, tinha dólar lá dentro. É aquela coisa toda que o brasileiro já está acostumado. Mas eu faço questão de lembrar vocês, é um ano eleitoral. Os deputados estão aí distribuindo bicicleta nas festas do peão, moto, como eu falei, uma série de coisas que vem de avião e de helicóptero também, chega lá com um monte de assessor atrás deles. Esse dinheiro é tudo seu. Pergunta para esse deputado, esse candidato, o que ele fez para não vir esse monte de pedágio para cá. Se ele fez algum movimento, se ele se insurgiu com veemência. Aproveitem para perguntar. Paralelo a isso tudo, vou dar um puxão de orelha também em boa parte da população, porque o brasileiro tem vício. O Delúbio Soares, presidente do Mensalão, o núcleo central da maior pouca vergonha de corrupção na política do Brasil, foi patrono de formatura de um grupo de universitários em Goiás. Pois muito bem,
Vocês acham que ele foi assim escolhido porque ele é bonito, alguma coisa parecida? Não, o pessoal lá, os universitários, nem conheciam ele. Ficaram sabendo que ele gostava desse tipo de coisa, e isso está na reportagem. Aí um líder dos alunos foram lá, fomos até a fazenda dele, e o convidamos para ser o nosso patrono. E ele disse, eu vou com o maior prazer. E foi, o cara de pau. E fez discurso sobre ética, inclusive. E pagou R$6.000 para ser o patrono. E aí é uma situação emblemática. Se os universitários que estão se formando em administração convidam, ou pelo menos se vendem, para o Delúbio Soares, e dão direito a ele, inclusive, de fazer discurso na formatura por R$6.000, se nós levarmos em conta que deveria ter lá 30 ou 40 formandos, é menos de R$200 por cada um, porque ele contribuiu para a festa de formatura. E aí é que eu quero questionar onde é que está a ética desses formandos que fazem parte da elite cultural do nosso país. E isso, como eu disse, é uma coisa emblemática, porque o brasileiro está acostumado com isso. Olha, tem o deputado que vai vir aí, então ele é candidato, então vamos pedir para ele uma bicicleta, um couro de jacaré, um arreio para pôr no jegue, e eles pedem, e o deputado dá, e o dinheiro é desses 40% que toma do teu bolso. Infelizmente, é a realidade. Essa atitude desses universitários de Goiás, que se venderam para o Delúbio Soares por R$6.000, porque vejam bem que ser o patrono de uma formatura é uma honraria muito grande. Em tese não podia ser qualquer um, não. E isso não podia nem ser vendido. Mas esse comportamento desses universitários é comumente visto ao longo do nosso dia a dia, à medida em que pedem para os candidatos brindes e toda sorte de coisas para que eles possam depois rifar e fazer e acontecer qualquer coisa parecida. Mas vocês acham que o deputado dá feliz? Você acha que esse dinheiro sai da onde, gente? Essa moto que ele deu, sai da onde? Sai desses 40% que sai do seu bolso. O Brasil é um país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Uma revista semanal mostrou, essa semana saiu ontem, que no Brasil é tudo mais caro. Carro no Brasil é mais caro. Gasolina no Brasil é mais caro. Tarifa de telefone celular é mais caro. Aspirina e notebook. Por que tudo isso é mais caro no Brasil? Mais caro do que nos Estados Unidos. O brasileiro paga proporcionalmente mais caro numa aspirina do que o cara paga lá nos Estados Unidos, que é um país rico. Por que isso? Porque a carga tributária em cima disso tudo é muito caro, muito alta. E esse dinheiro vai para a mão de quem? Para a mão do governo. E reverte isso em benefício para a população? Não. Quero trazer à reflexão essa situação. Primeiro, a fragilidade de caráter que graça no nosso país. Isso não tem como negar. O povo brasileiro tem a classe política que tem, porque essa classe política, inegavelmente, é um reflexo do comportamento do próprio povo brasileiro. Porque, à medida em que o deputado, o candidato a deputado, o governador, ou seja lá o diabo que for, dá uma moto para uma festa, ele está comprando o voto daquela turma. E depois ele se vê no direito de vender o voto dele lá, e pronto, acabou, e todo mundo vê isso. Um balcão de negócio no Congresso Nacional. E o interesse do povo, que se dane. Um Congresso competente e comprometido com a população, questionaria a qualquer presidente da República, a qualquer governo, essa alta carga tributária. E quem que você vê lá questionando o governo? Olha, vamos mexer na carga tributária do país. Nada, isso é uma coisa, como diria aquele retardado do Rogério Magri, é uma coisa imexível. Não se mexe na carga tributária, e o povo brasileiro é quase que um escravo. Se você parar para pensar, é quase que um feudalismo. O povo é uma cambada é a vassalagem, que trabalha para sustentar um governo que gasta do jeito que bem entende, e inclusive para financiar vaidades pessoais de políticos brasileiros. Pensem isso. Lembre do Arlindo, quando apareceu um candidato lá, ou um cabo eleitoral dele, montado num carro chique com uma placa da Argentina, ou dos quintos dos infernos, porque aparece carro esquisito. Pergunta para ele o que é que esse deputado fez quando foi que o governador Serra enfiou um monte de pedágio para cá e que encareceu o custo de vida da nossa região. Pergunta o que ele pensa.
Quando ele for dar um carro para alguém, pergunta para ele de onde saiu esse bendito dinheiro, se é que não saiu do seu bolso mesmo. Fica aí no ar essas reflexões para um ano eleitoral, para que o povo brasileiro possa refletir um pouco e tentar tirar das suas entranhas, infelizmente, essa fragilidade de caráter.